Queremos saudar a você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é João Luiz Marcon, sou professor e diretor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, com sede aqui na Faculdade Adventista do Paraná. Estamos juntos na última lição desse trimestre, iluminados com a glória de Deus. O estudo desse trimestre envolveu as 3 mensagens do Apocalipse. Junto comigo, nós temos a professora Kátia Marcon, minha esposa, e ela vai nos dirigir numa oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos ser aqui nessa terra representantes teus. Por isso, envia o teu Santo e bom Espírito para compreendermos a tua palavra, a tua mensagem, que ela seja clara aos nossos ouvidos e também que coloquemos em prática aquilo que aprendemos. Por favor, ao revisarmos esses conteúdos importantes, que o Senhor nos agracie com o teu Santo e bom Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, professora Kátia, depois de estudarmos 12 lições, estamos na última lição desse trimestre. Nos aprofundamos sobre esse tema das 3 mensagens angélicas do Apocalipse e vimos muita coisa interessante. Nessa última lição, é feito quase com um apanhado geral e se estuda algo específico que está ligado com o verso áureo, o verso para memorizar do nosso estudo, do nosso guia de estudo da Bíblia. Por gentileza, professora. Apocalipse 18:1, né? Fala: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Interessante que esse verso, ele dá um sentido de continuidade, né? Depois destas coisas. Então, está acontecendo alguma coisa, ele diz que depois dessas coisas. E também dá aqui uma visão de que há um outro anjo, né? Então, ele já tinha visto um anjo. Qual é o sentido aqui que nós temos de continuidade? Por que da continuidade justamente aqui em Apocalipse 18:1, sendo que não é o último capítulo de Apocalipse? Muito bem a sua pergunta, porque quando nós voltamos ali no capítulo 14, nós vemos que o texto diz: vi outro anjo, o primeiro, viu o outro anjo, o segundo, vi outro anjo, o terceiro. O primeiro anjo tem uma mensagem que diz ao evangelho eterno, na língua grega, traduzindo ao pé da letra, seria para evangelizar a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo vai anunciar a queda de Babilônia, e o último anjo, o terceiro, ele anuncia então que se alguém adora a besta, ou a sua imagem, ou recebe a sua marca, o seu número, o seu nome, ali vai receber o juízo de Deus. E faz um convite, faz um apelo de fidelidade e que envolve a adoração. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então existe um contraste aqui. E justamente nós vemos o Evangelho eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o centro da Bíblia, aquele que nos salvou dos nossos pecados. Esse Evangelho nos convida a adorar a Deus. E essa adoração, segundo o capítulo 14, verso 12, tem a ver com a guarda dos mandamentos de Deus e nossa fidelidade, nossa fé, nosso compromisso com Jesus Cristo, né? Ou a justiça de Cristo. Nós vamos falar um pouquinho nesse dia sobre justamente a justiça de Cristo, né? A fé de Jesus, ou algumas traduções trazem a fé em Jesus, justamente porque ela expressa que os mandamentos estão ligados com a justiça de Cristo. Veja, depois desses 3 anjos, vem esse 4º anjo. E você
mencionou que ele desceu do céu, tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então há uma sequência aqui e parece que esse anjo, o quarto anjo, ele tem um sentido tão grande, tão majestoso, a sua obra, aquilo que ele faz, porque é como se fosse adicionando, né, o primeiro com o segundo, com o terceiro, e aí chega o quarto assim e completa todos os outros, mostrando assim, pronto, a obra vai se finalizar, a mensagem vai ser dada, o mundo vai ficar sabendo. Não é uma parte do mundo, é todo o mundo, né? Todas as nações, todas as tribos, todas as línguas. Justamente porque o capítulo 14, verso 6 diz para evangelizar a todas as nações, tribo, língua e povo. Então envolve todas as nações do mundo. E este anjo, ele tem uma mensagem, professor. Mas antes de vermos a mensagem, é importante lembrarmos que há uma preparação para a crise final. É verdade. Quando estava dando uma olhadinha aqui na lição, começou falando um pouquinho sobre surpresas, né? Eu gosto de surpresa, mas em dia de aniversário. Fora isso, não é muito legal, né? E aqui vem falando uma surpresa que não foi tão agradável, né? Que vem falando aqui dessa preparação para a crise e alguns vão ser pegos de surpresa. Eu acho que ninguém gostaria de estar nesse grupo, né? É justamente o apóstolo Paulo, ele nos fala para que aquele dia da volta de Jesus não pegue ninguém de surpresa. E ele nos exorta, então, a vigiar, né? E sermos sóbrios. E eu fiquei impressionado com essa questão de refletir um pouquinho nessas duas palavras. Vigiar é estar alerta, e Jesus ele usa essa palavra de vigiar com um contexto de oração, uma oração sincera, uma oração constante, ou seja, a pessoa está em comunhão com Deus, está atenta ao que está acontecendo, está sabendo que as coisas estão indo para o fim de tudo e tem a certeza que o Senhor Jesus vai voltar. E a sobriedade, professora Kátia, ela está ligada com levar a sério a época em que vivemos. Mas eu gostaria de dizer que sobriedade, nós pensamos aqui entre aqueles que são ébrios e aqueles que são sóbrios. O ébrio é aquele que tem a mente confusa, a mente totalmente confusa por causa da bebida. Vamos pegar como exemplo isso, né? Enquanto que o sóbrio tem as coisas bem claras, ele sabe o que ele quer, ele entende, ele compreende as coisas, ele consegue fazer uma leitura da realidade. O que o texto de Paulo está dizendo é que nós devemos saber muito bem, a nossa razão deve saber muito bem o contexto que nós estamos vivendo e estarmos prontos não para sermos pegos de surpresa. Uma coisa interessante é que ele coloca aqui que se no tempo dele as pessoas deviam estar preparadas, né? Quanto mais nos dias de hoje. Mas se voltarmos também no tempo deles, eles esperavam que Jesus viesse, então eles já estavam se preparando para esse momento, né? Mas nós que já passamos aí 2000 e alguns anos, né? Nós já estamos mais perto, a gente vê pelos sinais que a gente está pertinho do fim. Então nós muito mais devemos ser sóbrios para estar e vigiando, né? Para essa volta de Jesus, né? Então veja só no que consiste essa constante atenção ao que está acontecendo, se vigiar. A lição ela vai falar da necessidade de conhecer a verdade. Então a mensagem dos três anjos tem esse propósito. Ela pode ser dolorosa, como você saber que está doente, mas ela não te deixa só em saber que você está doente. Ela também traz o remédio, o Evangelho eterno. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Observamos aqui que nos leva à verdade. Essa verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ou seja, é nela que nós encontramos a salvação em Jesus Cristo. Ele é o centro da Bíblia. É nela que nós encontramos a justificação pela fé, a salvação em Jesus Cristo. Aquilo que Jesus Cristo fez por nós. É nela que nós encontramos sobre a santificação em Jesus Cristo. Aquilo que Cristo está fazendo em nós, transformando a nossa vida.
É nela que nós encontramos as doutrinas. E todas as doutrinas falam quem é Deus, de quem nós somos, o que Deus quer fazer, o que Deus faz por nós, o que Deus quer fazer em nós e como Deus quer nos usar como instrumentos seus para buscar outros. E isso é um ato de amor. É a transformação da graça, é a graça operando em nós. Então, a verdade, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando nós pensamos em relação aos últimos acontecimentos, cada pessoa desse planeta vai se deparar, é confrontada com a verdade. E essa verdade é a Bíblia. Ali está a palavra de Deus. Nela nós encontramos a verdade, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nela nós encontramos os 10 mandamentos, que segundo o Salmo 119 diz que os 10 mandamentos são a verdade. Nela nós encontramos, na Bíblia, nós encontramos que o Espírito Santo é o Espírito de verdade. Nós encontramos que o Pai é o Deus da verdade. Então nós encontramos a verdade. É na Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. Certo, professora Kátia? Então nós devemos ser convertidos à verdade. Convertidos à verdade. Não convertidos a uma igreja, não convertidos a uma ideologia, mas devemos ser convertidos à verdade. Porque essa conversão, ela transforma as pessoas em novas criaturas. Elas passam a ver o todo e não uma parte. Como nós falamos na introdução da lição, a respeito de que no conflito entre o bem e o mal, nos ataques, nas batalhas que Satanás fez ao povo de Deus, a Jesus Cristo e a própria guerra no céu, nós devemos lembrar que Satanás levanta instituições religiosas, apóstatas, para fazer com que as pessoas não entendam a verdade. Elas, na Bíblia, é chamada de besta, é um poder político-religioso. Também nós temos a segunda besta, justamente, que reflete um poder político-religioso. E nós temos a imagem da besta, que é justamente a união entre aquilo que foi a primeira besta na Idade Média, o poder romano na Idade Média, que era essa união entre poder político e religioso. Mas o Apocalipse fala mais, professora Kátia. Ela fala que no final dos tempos haverá essa união entre poderes religiosos, poderes políticos e poderes econômicos também. Quando o capítulo 18 de Apocalipse, ele descreve a queda de Babilônia, né? Quando descreve a queda de Babilônia, nos fala desta unidade, dessa tríplice unidade entre esses poderes, porque nós encontramos que justamente no capítulo 17, melhor dizendo, nós temos a mulher que representa um poder religioso, nós temos a besta e as cabeças e os chifres que representam um poder político, e no capítulo 18 nós temos os mercadores, aqueles que se enriqueceram, né, à custa justamente dessa união, que é uma união de um espírito rebelde à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus. É um espírito de rebelião, assim como de Lúcifer no céu. Um espírito que se opõe à Bíblia, que se opõe àquilo que Deus quer e que no final leva a humanidade a uma aparente ética, mas na verdade, leva a humanidade a viver numa vida de pecado, de transgressão à lei de Deus, em desobediência à lei de Deus. E cada um desses poderes apela às concupiscências do ser humano, aos desejos do ser humano, ao egoísmo do ser humano, a tirar o Deus do centro da vida e colocar a criatura ou criaturas no lugar do Criador. A seguir mandamentos e tradições humanas no lugar da verdade da palavra de Deus. A Bíblia é como uma chave, né? Quando você tem a sua casa, você pode estar muito bem, você tem uma casa muito boa, mas se você não tiver a chave para entrar lá dentro, se estiver chovendo, você fica de fora se molhando. Então, a Bíblia é a chave para você entrar no reino, né? Quando Jesus voltar. Então, ali nós temos todas as ferramentas que a gente precisa
para saber aonde está o erro, aonde está a verdade, e é ela que conduz a verdade. Quer dizer, ela é a verdade. Justamente porque quando nós temos bem claro em nossa mente que a Bíblia é essa chave, né, nós passamos a ver o mundo sobre uma outra perspectiva. A nossa existência sobre outra perspectiva. Não sobre os olhares de que tudo é nesta terra, de que tudo é aqui que nós temos que viver, experimentar, fazer, usufruir. Não. Algo maior, algo superior. E Deus já nos abençoou aqui nessa terra e vai nos abençoar e nos dar realmente as grandes alegrias quando Jesus Cristo voltar. Mas aí está um ponto importante, que na parte de terça-feira, professora, nós precisamos nos aprofundar um pouquinho mais no que envolve essa mensagem do quarto anjo, né? O que ele tem a ver, por que ele está ligado ali à questão dos textos, como foi dito aqui, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. E o verso aqui, 4 diz, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela participou. Primeiro ponto que nós devemos considerar aqui é que este anjo, ele desce do céu, ele tem grande autoridade, a palavra autoridade aqui no grego é exousia. Ele tem, o que mais? A terra se ilumina com a sua glória. Vamos aqui imaginar essa primeira questão aqui, autoridade. Este anjo, ele tem poder, ele tem algo que ele recebe de Deus para completar a missão dos 3 primeiros anjos. É como se fosse dar uma turbinada nos 3 primeiros, certo? Outra questão importante é que fala sobre glória. E nós, nessa semana, vimos que a glória de Deus está ligada com a sua honra, não é isso? Seu caráter. Seu caráter. Ou seja, lá no céu houve uma guerra, no qual Satanás acusou Deus de injusto e tirano. Questionou a lei de Deus, dizendo se as criaturas deveriam realmente obedecer essa lei de amor. E nós sabemos que Deus se revela o seu caráter através dos seus mandamentos, da sua lei, melhor, da sua lei, expressa também para a humanidade nos mandamentos, os 10 mandamentos, mas a sua lei. E agora Satanás questiona o Deus de amor, questiona realmente o caráter de Deus. E justamente quando nós vamos a Moisés, por exemplo, que Moisés pediu para ver a glória de Deus, e a glória de Deus, tanto em Êxodo 33 como Êxodo 34, não foi mencionado aqui, mas eu acho que o capítulo 34 é mais explícito, quando diz que Deus é bondoso, misericordioso, é cheio de compaixão, ele é compassivo, capítulo 34, clemente, perdoa a iniquidade, não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos. Essas 2 últimas partes envolvem a justiça de Deus, que é o outro lado do amor de Deus. Mas todos esses outros atributos, compassivo, clemente, compaixão, misericordioso, perdoa os pecados, revela justamente esse lado bondoso, misericordioso de Deus. Então nós temos aqui algo importante. Na cruz do Calvário, lá na cruz, o Deus eterno, na pessoa de seu Filho, morreu pelos nossos pecados. Satanás diz, Deus é egoísta, mas lá na cruz Deus foi altruísta. Ele pensou em nós, ele morreu por nós. Ali vimos a sua glória. O próprio Jesus, ele fala que vai revelar a glória do Pai. E quando João descreve a encarnação de Jesus, diz, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ou seja, Jesus veio para revelar a Deus, veio para honrar a Deus, veio mostrar a honra de Deus. Em que sentido? Justamente desmascarando Satanás. E foi na cruz que Cristo revelou que Deus verdadeiramente te ama. Deus verdadeiramente me ama. E ele provou isso dando a sua vida como sacrifício por cada um de nós. Este é importante porque envolve também a justiça de Cristo.
Jesus viveu uma vida perfeita e revelou a Deus. Suas ações nesse mundo de curar os doentes, ressuscitar mortos, revelou a Deus. As parábolas de Jesus revelou a Deus. Os ensinamentos de Jesus revelou a Deus, ou revelaram a Deus. E a grande questão é que cada ação de Jesus revelava a Deus e culminou com a glória maior na cruz do Calvário. E aí está um ponto importante. A justiça de Jesus. O que é a justiça de Jesus? Aquilo que ele tem, por ele viver uma vida de perfeita harmonia com o Pai, perfeita harmonia com a vontade de Deus, com os mandamentos de Deus. Esta justiça, ele agora oferece a você que crê, que confia que ele é seu Salvador. Jesus toma sobre si os teus pecados e morre por você e te oferece a vida eterna. Te oferece a manto da sua justiça, que cobre todos os seus falhas, seus pecados, seus erros. É como se você nunca tivesse pecado. E você passa a ser filho de Deus. Por esse motivo, Ellen White fala no capítulo 14, o Evangelho Eterno envolve a salvação em Cristo, a justiça de Cristo. A mensagem do terceiro anjo, ela fala explicitamente, envolve a justiça de Cristo. Enquanto o mundo todo busca a salvação pelas próprias obras, salvação pessoal, e se mantém rebelde à justiça de Deus revelada nos mandamentos, esse é um ponto importante. Se mantém rebelde à justiça de Deus revelada nos mandamentos, porque essa justiça de Cristo nos leva à obediência aos mandamentos de Deus, porque é a própria justiça, os mandamentos, como nós falamos antes. Quando a humanidade toda se mantém rebelde de maneira explícita à justiça de Cristo, procurando outros meios para a salvação, como, por exemplo, o budismo, o espiritismo, certas igrejas cristãs, religiões cristãs, ou quando os seres humanos colocam ideologias humanistas, dizendo que a própria justiça humana, em nome da religião, alcançará um mundo perfeito, um mundo de salvação. Isso tudo confronta com o Evangelho Eterno. Tudo isso vai de oposição, estar contra o Evangelho Eterno, o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Por isso, professora Kátia, receber a justiça de Cristo é receber a presença também do Espírito Santo em nossa vida. Sim. Essa mensagem desse anjo traz uma mensagem de misericórdia, né? Para nós. Ele apela para que a misericórdia de Deus para conosco, né? Nós nos convertermos, voltarmos a Ele. Esse é um ponto bem importante dentro do contexto. E justamente nessa questão de nós nos voltarmos a Ele, porque o texto diz, temei a Deus e dai-lhe glória. Esta dar glória envolve honrar a Deus, mostrando que a graça de Deus, a justiça de Deus transforma a minha vida. Eu passo a ser uma testemunha agora. Esta relação que é vertical com Deus, a minha salvação em Cristo, agora também passa a ser horizontal e minha relação com o próximo. Minha vida passa a ser uma vida descentralizada de mim mesmo, para ser centralizada em Cristo e procurar amar as pessoas. E aí está um ponto que o Apocalipse ele chama a atenção, professora Kátia, de que as pessoas precisam sair da confusão, dessa confusão de doutrinas falsas, porque nós falamos ali antes de Paulo, né, que os ébrios têm a mente confusa, mas aqueles que são sóbrios têm a mente clara, e a verdade que torna a mente clara. A verdade da Bíblia, a verdade que é a própria Bíblia, torna a mente clara para entender esses pontos que estamos apresentando. A saída das pessoas do engano é um ponto que Apocalipse está dizendo. Apocalipse está dizendo para todos nós, sai do meio dessa confusão toda de Babilônia. Assim como Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ali na região da Mesopotâmia, onde justamente começou o Império Babilônio. Depois nós temos o Israel saindo do Egito, daquela confusão de idolatria, de enganos, de mentiras. Depois nós temos novamente Ló, também uma experiência que saiu ali de Sodoma e Gomorra, né? Nós temos o próprio povo de Israel saindo de Babilônia, e esse texto que você leu, que fala de saída, está em Isaías, sai dela, povo meu, sai dessa confusão,
Porque Deus está dizendo, esta confusão será destruída. Esta confusão de religiões, ensinos falsos, de negação da salvação que Deus oferece, da negação aos mandamentos de Deus, da negação também da fidelidade que nós temos que ter, tudo isso é falso. E isso tudo vai cair. Tudo isso vai deixar de existir. O Apocalipse traz vários símbolos, né? Vários significados. Mas tem um que se destaca pelas várias vezes que é usado. E que é a palavra cordeiro, né? Cordeiro, e é um cordeiro específico. Que cordeiro é esse? Então, quando nós observamos aqui no estudo da lição, o autor procurou enfatizar que o cordeiro é o centro da mensagem do Apocalipse. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Revela as coisas futuras que Deus quer que seus filhos saibam, mas revela também, em especial, a própria pessoa de Jesus. Ele é o centro da Bíblia, é o centro da salvação. O Apocalipse, quando menciona que Jesus é o Cordeiro, professora Kátia, quer dizer que Jesus é o nosso Salvador, capítulo 5 de Apocalipse, certo? Jesus é aquele que nos guia, nos protege, é aquele que nos leva para saciar nossa sede, capítulo 7 de Apocalipse. Jesus é aquele que, no capítulo 15, ele vence e dá vitória ao seu povo, aos poderes políticos, religiosos, econômicos deste mundo, que querem enganar as pessoas, que querem levar as pessoas para longe do Criador, por mais que usem o nome de Deus, e usem o nome de Deus em vão. Jesus é o Cordeiro, que é a lâmpada que faz brilhar não só a nova cidade, mas faz brilhar a nossa vida. Jesus é o Rei, está sentado no trono junto com o Pai, e Ele quer ser o Rei da sua vida, quer ser o Rei que governa o nosso coração. Em cada coração há uma cruz e há um trono. Ou Jesus Cristo estará na cruz e o nosso egoísmo estará no trono, ou Jesus Cristo estará no trono e o nosso eu estará crucificado. O Apocalipse, quando nos convida a sair da Babilônia, nos convida a sair do pecado, nos convida a sair do engano, a sair das falsas religiões, nos apela justamente para vivermos uma vida na graça, e esta graça transforma nosso viver, transforma nossos pensamentos, transforma nossas palavras. Vale alguma coisa eu conhecer só o que está na Bíblia? Em Apocalipse, por exemplo, vale a pena só eu conhecer? Qual é a segunda parte? Essa é uma pergunta muito importante, porque, como fizemos a primeira lição, nós lembramos que ali diz, aqui está o testemunho, né? A palavra do testemunho. E várias vezes a Bíblia vai enfatizar esse testemunho. A palavra de Deus ela precisa ser incorporada em nossa vida, assim como o Espírito Santo precisa estar ali presente em nossa vida. Por esse motivo, esse iluminar que enche todo mundo nada mais é do que, segundo Abacuque, o conhecimento de Deus que enche toda a terra. E este conhecimento envolve a chuva serôdia, o derramamento especial do Espírito Santo para dar força à pregação dos 3 anjos, e o Evangelho eterno, com ênfase no Apocalipse, nas 3 mensagens angélicas, esse Evangelho eterno chegar a todas as nações. Eu e você, professora Kátia, como você fez a pergunta, precisamos estar cheios da palavra, vivermos essa palavra, testemunharmos essa palavra pela ação do Espírito Santo. Ellen White chega a dizer no Grande Conflito que homens, servos de Deus, com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apresentarão de um lugar a outro para proclamar a mensagem do céu. Milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Haverá milagres, os doentes serão curados e sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Será o último Pentecostes. O primeiro foi quando? Dos apóstolos. E que maravilha! Hoje, o Senhor nos convida a vivermos o segundo e último Pentecostes.
a chuva serôdia, a chuva da colheita. O Espírito nos convida a vivermos uma vida de vitórias, uma vida centralizada em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Rei, o Pastor, aquele que nos guia. E o nosso convite a você, prezado ouvinte, é que justamente você faça da Bíblia a verdade, o meio pela qual os teus olhos possam te manter sóbrios, o teu discernimento, a tua mente, nesse período tão difícil da história da humanidade, onde há tanta confusão, tantas pessoas clamando, apelando para as mais diversas formas da religiosidade. Mas hoje o Senhor nos convida dizendo: sai dela, povo meu, conheça a verdade, conheça a igreja verdadeira, a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. O Senhor está te convidando. E eu quero te convidar agora também, junto comigo, a orar. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos pedir a ação do Teu Espírito sobre a vida daqueles que estão ouvindo nesse dia. Nós queremos clamar, ó Pai, para que Teu Espírito influencie a mente de cada um dos que aqui tem estudado a lição, pois esses temas, Senhor, são importantíssimos para a nossa experiência contigo, nossa experiência que envolve nossa salvação em Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos os olhos bem claros, nossa mente bem clara, para entender o tempo e as circunstâncias em que vivemos, e no meio de toda essa confusão, de toda essa Babilônia, ouvirmos a voz do Espírito Santo a nos convidar a permanecer firmes para aqueles que já saíram de Babilônia, e aqueles que estão ouvindo, que ainda permanecem no engano, nas religiões que professam a verdade, mas negam pela sua desobediência à verdade, eles também, ó Pai, ouçam agora a voz do Espírito Santo, falando: sai dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados. Que o Teu Espírito venha trazer paz e segurança a todos nós, que Teu Espírito nos dê poder para anunciarmos essa mensagem a todos os cantos deste mundo, pois sabemos que o Senhor logo vem, e essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pois esses temas, Senhor, são importantíssimos para a nossa experiência contigo, nossa experiência que envolve nossa salvação em Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos os olhos bem claros, nossa mente bem clara, para entender o tempo e as circunstâncias em que vivemos, e no meio de toda essa confusão, de toda essa Babilônia, ouvirmos a voz do Espírito Santo a nos convidar a permanecer firmes para aqueles que já saíram de Babilônia, e aqueles que estão ouvindo, que ainda permanecem no engano, nas religiões que professam a verdade, mas negam pela sua desobediência à verdade, eles também, ó Pai, ouçam agora a voz do Espírito Santo, falando: sai dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados. Que o Teu Espírito venha trazer paz e segurança a todos nós, que Teu Espírito nos dê poder para anunciarmos essa mensagem a todos os cantos deste mundo, pois sabemos que o Senhor logo vem, e essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém.